Fala galera, aqui é Guilherme Rezende, promotor de justiça e professor aqui no STJ de Direito Processual Penal e de Legislação Institucional. Nós vamos continuando com o nosso projeto 50 Dicas para Ministério Público e, antes de mais nada, gostaria de convidar vocês para se inscreverem em nosso canal no Estratégia Carreira Jurídica aqui no YouTube e para ativar os sininhos para novas notificações. Bom, nós vamos continuando com as nossas dicas para Ministério Público e a dica de hoje é sobre a irretroatividade do acordo de não persecução penal. Antes de começar, eu também deixo para vocês os meus contatos nas redes sociais e convido-os para me seguir por lá. Galera, a pergunta aqui é: como que nós aplicamos aquela regra do acordo de não persecução penal no tempo? Ela é uma regra que retroage, e se retroage, até que momento ela vai retroagir? E essa pergunta ela é extremamente relevante quando nós analisamos a teoria da norma processual penal. Lá no artigo 2º do CPP, está dito que as normas processuais penais, elas se aplicam daqui em diante preservando-se a validade dos atos praticados antes de sua entrada em vigor. É a regra do tempus regit actum. O que isso significa? Se no dia de hoje nós realizarmos o interrogatório de um investigado, de um acusado, de um réu num processo penal, e amanhã sobrevier uma lei que altera a sistemática do interrogatório, esse interrogatório realizado na data de hoje, ele permanece válido para todos os efeitos. A lei de amanhã tem validade a partir da data de amanhã, não prejudicando, portanto, aqueles atos praticados na vigência da lei anterior. Pois bem, a resposta então parece simples, porque o ANPP está no artigo 28A do CPP e, portanto, é uma regra processual. Aplica-se daqui em diante. Mas vamos lembrar que existem determinadas normas que têm caráter híbrido. Essas normas podem ter ou têm um aspecto penal e um aspecto processual penal. E aí vem a pergunta: como que nós fazemos a modulação da eficácia dessa lei no tempo? Levando em consideração que ela tem um aspecto penal. Primeira consideração é: como definir se uma norma é uma norma penal ou uma norma processual penal? A norma penal é aquela norma que disponha sobre o jus puniendi estatal, sobre a aplicação da pena, aplicação do direito penal, sobre tipificação de condutas, enfim, tudo aquilo que diga respeito ao jus puniendi estatal. Se eu crio um crime, eu estou disciplinando sobre algo que diga respeito ao jus puniendi? Sim, porque eu estou criando mais uma hipótese em que é possível a punição de alguém. Se eu aumento a pena, também estou falando sobre o jus puniendi. Se eu crio uma hipótese de extinção da punibilidade, eu também estou diante de uma norma penal? Sim. E vamos lá. Por que essa é uma norma penal? Porque eu estou mexendo com o direito de punir, o poder-dever de punir do Estado. Eu estou criando uma hipótese em que, apesar da ocorrência de um crime, o Estado não irá punir, qualquer que seja o motivo. E no caso deste acordo de não persecução penal, veja que no parágrafo 13 do artigo 28A, traz-se uma nova causa extintiva da punibilidade. O cumprimento das condições do acordo enseja extinção da punibilidade. Então, embora esta norma esteja prevista lá no Código de Processo Penal, ela é uma norma de natureza híbrida, porque ela tem um aspecto procedimental que regulamenta o procedimento e ela tem também um aspecto penal. Se ela tem esta natureza híbrida, nós precisamos definir como que nós vamos modular ela no tempo. Ela retroage ou não retroage? Bom, galera, aqui a jurisprudência do STJ tem entendido que nós devemos levar em consideração o aspecto penal dessa norma. Nós vamos mirar no aspecto penal. Se ela for uma norma mais benéfica, ela retroage.
Se ao contrário ela for uma norma mais grave, ela não retroage, ela se aplica daqui em diante. Nós usamos então esse critério e aplicamos o artigo 2º do Código Penal e não do Código de Processo Penal. O Código Penal vai dizer para nós o seguinte: lex gravior, lei mais grave, daqui para frente. Lex missior, retroage para beneficiar o investigado, o acusado, o sentenciado. Se uma norma abole um crime, se uma norma diminui a pena do crime, essa norma vai ter os seus efeitos retroagindo para abranger crimes cometidos antes da sua entrada em vigor. Então, sendo a norma prevista no artigo 28A, parágrafo 13, uma norma mais benéfica, ela há de retroagir para beneficiar os acusados, para beneficiar os réus, e nós devemos aplicá-la em bloco. Nós não vamos recortar a norma para aplicar o que é bom daqui para trás e o que é ruim daqui para frente. Nós consideramos o aspecto penal para, de um modo geral, definir se ela retroage ou não. Como esta norma é uma norma benéfica, porque ela traz mais uma causa extintiva da punibilidade, nós devemos aplicá-la de forma retroativa e retroagindo para beneficiar os acusados e também para abranger situações de crimes que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do pacote anticrime. E o STJ, interpretando essa questão e chamado a decidir sobre ela, decidiu o seguinte: até quando posso oferecer o acordo de não persecução penal? Ele se aplica a fatos ocorridos antes da lei, desde que não recebida a denúncia. Então, o STJ entendeu pela retroatividade dessa norma, ou seja, ela se aplica para fatos ocorridos antes da entrada em vigor, né? Se eu estiver diante de um crime praticado em 2016, eu posso oferecer o NPP? Sim, desde que não tenha sido ainda recebida a denúncia. Então, o marco criado pelo STJ foi o recebimento da denúncia. Atenção, galera, por quê? O STF, interpretando questão similar, agora versando sobre a retratação da representação, no caso do crime de estelionato, também novidade implementada pelo pacote anticrime, diz que essa norma ela retroage para atingir processos que ainda não tenham sido sentenciados. Aguardemos, então, as cenas dos próximos capítulos. Mas hoje, o entendimento que predomina tanto no STJ quanto no STF é a regra de que o ANPP, ele retroage, ele se aplica a fatos ocorridos antes da entrada em vigor do pacote anticrime, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Valeu, galera, e até a próxima!